Boa noite. Segunda-feira, 12 de dezembro de 2005. Estamos aqui para a 34ª edição de Maiêutica. 34. Um outro número cabalístico, a exemplo do 33 da edição anterior. Sobre a história da cabala, do misticismo, nós vamos falar aqui uma outra hora. Tínhamos uma introdução até longa para fazer hoje, mas vamos deixar de fazê-lo, que o programa está com muito material para ser mostrado, muita coisa para ser falado, duas convidadas ilustríssimas que vocês bem podem notar aqui à minha destra. A nossa amiga de recente data, Heloísa Helena Jorge, que é empresária e mantenedora do Colégio Objetivo de Leme. A Heloísa é graduada em História. E, por falar em História e em Heloísa, a nossa outra convidada, nossa amiga de longa data, Heloísa Carvalho. Pode dar risada, também Heloísa é professora Carvalho. de História, também é geografia. Mas a minha habilitação é só História. Só História? Só História. Que coisa, não? E olha, valeu todo esse tempo de conhecimento da história que a nossa amiga Heloísa, ao qual a nossa amiga Heloísa se dedicou. E nós vamos estar aqui falando principalmente hoje a respeito da história e mais especificamente da nossa história. Não queremos invadir o espaço lá do nosso amigo Eduardo Ferreira Bispo, né? Mas é sobre o que nós estaremos conversando hoje nas 2 meia horas de nosso Maiêutica. Já já estaremos de volta. E estamos de volta. A primeira meia hora, todos sabem, segue sob o patrocínio da farmácia Aliança, a tradicionalíssima farmácia do Luizinho, e também do restaurante Piazza. O restaurante Piazza é o ponto certo do nosso paladar. Prezada amiga Heloísa, boa noite. Hoje nós estamos aqui com bastante Heloísas, né? Bastante não, 2 ilustres Heloísas. Mas boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? As crianças como é que vão? Graças a Deus bem, e a sua? A minha, olha, tá dando um E o trabalho, cachorrinho, vai já bem? está determinando. Aquele cachorrinho que você cita no jornal. Eu deixei de citar o cachorrinho, né? Infelizmente, o cachorrinho se foi. Já aí foi? Ficou uma pedra aqui no peito, conforme Eu eu acredito. expliquei aqui. Ele foi tentar atravessar a rua lá e não foi muito feliz na travessia. Eu até escrevia, né, que eu entrei com o carro em casa às 4 horas da tarde, às 4h45 o cachorro estava enterrado e com ele o cronista, né? A gente se apega nessas criaturas. Então eu não li essa crônica, você me perdoe, mas essa eu não li, eu li as outras. E a nossa amiga recente, Heloísa, como é que vai? Muito bem também. Minhas crianças vão bem, porque eu tenho 3 também. São 3. São 3. E tudo bem, tudo correndo bem. Heloísa, quais são as suas origens? Tá? Heloísa Carvalho todos nós sabemos, né? Agora da Heloísa Helena pouca gente sabe. Eu sou paulistana, tá? A minha mãe nasceu em Campinas. Os irmãos mais velhos da minha mãe nasceram em Rio Claro. A família do meu avô é de alemães, de lá é Godoy, uma família lá tradicional. E a família do meu pai já veio do Líbano para São Paulo, mas meu pai tinha grandes amigos aqui em Leme. Eu tenho uma tia aqui também, que é Valderiz Maradei, um tio que é casado com ela, morou aqui. E então eu tinha ligação com essas 2 cidades já por família, né? E acabei vindo para Rio Claro primeiro, montei lá um convênio com o Objetivo de São Paulo e acabei vindo para cá. Eu vinha muito para visitar os amigos do meu pai e depois as pessoas começaram a falar que tinha uma demanda de alunos. E eu pensava, por que então não entrou ninguém, né? Porque tem objetivos muito mais próximos que Rio Claro, tem Pirassununga, tem Araras, né? E eu tinha professores daqui que davam aula em Rio Claro. Esse comentário a respeito da demanda é verdadeiro? Olha, em 4 anos eu tenho 500 alunos. Eu não me decepcionei nem um pouco intervindo. A família Maradei é tradicional aqui, não é, Heloísa? É tradicional de imigrantes italianos, né?
É que eu até queria contar uma história, mas eu não estou muito lembrada. Quem conta essa história é a Neuza, a esposa do seu Camel, porque ela é maradeira, do avô dela. E que houve uma eleição da sociedade italiana, da Fratellanza italiana, e ele não concordava com a pessoa que tinha sido eleita. E ele também não sabia escrever. Eu acho que, então, através de uma escrita pictográfica, ele colocou no muro o protesto. Quer dizer, ele foi, já naquela época, ele pichou o muro. Lá da Fratellanza, mas com desenhos, entende? Prezado amigo Rafael Eu sei que a Quinó. Fratellanza, ele fez um desenho de um frade e de uma lança. Não é? Prezado amigo Rafael Quinó, aqui do Espaço Jovem, vocês estão vendo que a pichação não é do nosso tempo, aliás, do seu tempo. É coisa muito antiga. Mas, e essa experiência educacional em Leme, Heloísa, ela tem sido proveitosa? Tem, no seu histórico profissional, ela te surpreendeu? Você se sente realizada com ela? Me sinto. Eu acho que, assim, foi um sucesso rápido, no começo dá medo, porque... né, a gente foi muito rápido, então a organização para acompanhar isso é complicada, né? Um crescimento rápido, mas a gente deu, graças a Deus, conta. Nossos alunos estão lá, o Rafael é meu aluno, que é aluno lá no terceiro colegial. Existem as exceções lá, entre os alunos, né? O Rafael, com certeza, dentre os bons alunos que existem, o Rafael ele é um querido, eu gosto muito dele. Já vim no programa dele falar como cheguei aqui em Leme também. Mas assim, a educação de uma maneira geral é gratificante. Qualquer escola, trabalhar com educação, apesar de ser desgastante, né, Luiz? Demais. É gratificante. O objetivo, agora pisando em ovos, eu te pergunto isso, ele é muito acusado, né, de voltar-se especificamente para vestibulares. Acho que você já ouviu essa crítica, Sim. né? Como é que se responde a esse tipo de comentário? Na verdade, realmente é mesmo. É uma escola pedagogicamente tradicionalíssima no pedagógico. Ela é extremamente científica, pergunta, resposta. As crianças entram no primeiro ano, tanto que a gente tem que ter a pré-escola alfabetizadas, entendeu? Então é uma escola assim, foi a primeira escola que trabalhou com informática na educação, né? Ela para os alunos estarem realmente acompanhando. A crítica vem de dizer que isso, de alguma maneira, depois do Piaget, do construtivismo, não tem mais um sentido. Mas ainda, enquanto o sistema de vestibular não mudar, não sei se a Heloísa pode me desmentir, a gente não trabalha até a 8ª série assim, já no fundamental. Na pré-escola a gente já tem muito mais construtivismo, mas no primeiro e segundo colegial, ele tem toda a matéria do MEC que vai cair nos vestibulares. E no terceiro ele vê tudo de novo. É desgastante, eu acho. Pela sua experiência, Heloísa, é possível equilibrar as coisas? Tanto aquele fantasma do vestibular que assola o aluno, quanto aquele interesse pelo conhecimento que escaparia aquelas provas específicas. Lázaro, é possível? Eu dei aula para colegial durante muito tempo, né? E eu cheguei a uma conclusão seguinte. O aluno, principalmente em história, ele tem que conhecer aqueles conceitos básicos da ciência. O que é trabalho, o que é economia, o que é sociedade, enfim, o que é governo, tudo isso. E o professor tem que ensinar o aluno a raciocinar e desenvolver o espírito crítico. Então, se ele aprender bem essa base, qualquer texto de história para ele fica fácil, certo? Mas eu cheguei a essa conclusão também depois de muito tentar, de muita experiência, né? E usei o construtivismo também, ultimamente, mas eu acho o seguinte, que em história o aluno ele precisa ter a noção do tempo, a noção do espaço e saber como as coisas mudam. Agora,
ele começa a deslanchar. Agora, Heloísa, você, toda hora Heloísa, tá difícil para entrevistador hoje, mas você veio de Rio Claro, né? Você afirmava... Eu já vinha de São Paulo, lá já era professora. Chegou em Rio Claro. Agora, você conviveu lá em Rio Claro e, na sua experiência em Rio Claro conhece mais a história de Rio Claro? Que nós podemos dizer aqui, infelizmente, que em Leme não conhece muito a história de Leme. E eu acho isso uma grande falha. Eu fico muito triste, às vezes, quando nós vamos em uma reunião, como nós temos ido, às vezes, e alguém vem querer falar uma grande novidade, às vezes perto da Heloísa Carvalho, porque ignora o tanto que ela sabe da história. Não exagera também. Não, e ignora o tanto que tanta gente sabe, mas a pessoa lê alguma coisa e acha aquilo uma grande novidade e vem... Às vezes até uma grande verdade. Mas isso já é do conhecimento, porque essa ignorância, né? Porque às vezes até desmerece o trabalho já realizado, a verdade é essa, isso entristece. Rio Claro acontecia isso, era diferente? O que eu em Rio Claro, até foi a gente se conheceu, se encontrou aí, duas almas, né? Acho que com alguns pensamentos conversando, eu fiz esse comentário. Em Rio Claro, a história de Rio Claro, ela pelo menos nas escolas municipais e as particulares que quiseram aderir como a minha, ela está dentro, entendeu? Os trabalhos, os professores. Eu sinto assim, o que eu sinto aqui em Leme é realmente um desprendimento maior de afeição pela cidade. Eu não sei se dos jovens só, se isso só vem dos jovens, não das pessoas mais velhas. Você acha uma ausência até de bairrismo, não é? De bairrismo, porque você sai da sua cidade e vai para outra, você é de Leme, né? Você sai do seu estado e vai para outro, você é de São Paulo. Você sai do seu país e vai para outro, você é do Brasil. E é assim que tem que ser, né, Heloísa? Tem que ser assim. A sua família, a sua cidade, o seu estado, o seu país, né? A coisa tem que caminhar assim. E é uma preocupação, eu acho, das pessoas. Lázaro, você também demonstrou essa preocupação quando a gente se conheceu, de não estar enxergando isso na nossa juventude. E eu, particularmente, acho que conheci a Heloísa agora, porque faltavam pessoas interessadas em estar introduzindo isso na educação. É o que eu te falei, eu tenho interesse em que eles entrem no vestibular, a proposta da escola é essa, por isso que eu digo, eu acho que as pessoas sempre têm que conhecer a proposta da escola, cada uma tem a sua. Eu tenho uma sobrinha que estuda em escola antroposófica, e eu sou mantenedora do Objetivo, então a proposta da escola é essa, né? Não de primeira a quarta série, a gente até é criticado, porque aí a gente tem um material muito colorido, que dá muita vontade deles aprenderem. A matemática é tudo em dados. Dessa primeira e quarta série, que eu acho que já deve ser introduzida a história, a minha história. Mas é exatamente isso que você falou. A história da criança dentro do contexto dela, que hoje, aí vai aumentando. Exatamente, mas é o que está acontecendo. As pessoas já perceberam, o Fundef, inclusive, está liberando verbas grandes. Fundef é para ensino fundamental, para os municípios. Para quê? Porque se o fundamental for bem feito, isso que você falou, pode haver um choque lá na frente, porque está totalmente voltado para o vestibular. Mas se no fundamental a criança for bem trabalhada, tiver o seu desenvolvimento crítico, entendeu? Aprender já os seus textos, aprender a sua história, aprender a história da sua cidade, aprender a história de uma maneira geral. Eu acho que assim, todo mundo sempre achou que, quando meu filho crescer, eu mando para uma escola fora, né? Por enquanto. Não, a base está aí. Depois, se ele conseguir aí fechar, né? Realmente uma alfabetização boa, saber ler, saber escrever, ele vai aproveitar, pode ser numa escola do estado, posso até agora, pode ser numa escola particular, ele vai aproveitar o melhor. O que acontece? É fraco na base. É fraco na base ali, o pessoal não dá muito valor para a pré-escola, não dá muito valor para a primeira a quarta. Na quinta série já começa a preocupação e o pai vai se preocupar com o vestibular. E aí ele entra numa escola e aí vai decorar a fórmula. Mas antes disso, ele teria que ter aprendido a construir. Aprender a construir, então,
a construir o conhecimento mesmo, né? Baseado Exatamente. naquele conhecimento espontâneo, e ele passar aquele espontâneo para o científico. Mas você sabe que é bem Aí antes ele do usa o ensino raciocínio, médio. ele vai começar quando? Já na primeira... Mesmo que o vestibular mude, Como é que chama agora? No ensino fundamental. no fundamental. Aliás, é por isso que eu acho que mudou de nome, virou ensino fundamental. As pesquisas atuais, que já passaram por cima de tudo que a gente já viu aí, né? Eu também estou há 20 anos na educação, comecei como professora, mas já há 10 estou como mantenedora. O que a gente está vendo aí é isso, né? Que é ali, é fundamental que essa coisa, que essa construção crítica, que essa construção da matemática hoje, para a gente ensinar as crianças a matemática que tem ali no caderno do objetivo, a divisão, a multiplicação, é melhor que os pais não se envolvam, porque ele aprende realmente. A gente ia lá e decorava umas fórmulas, a gente pegava uma equação de primeiro, de segundo grau, chegava em outra, e vivia assim. A tabuada, o meu pai falava para mim, 2 vezes 2. Às vezes você está comendo 7 vezes 9, sabe? Hoje não existe, a criança ela fica. Ela entende 3 vezes o 3. Os materiais estão sendo, já estão indo. E eu acho que o Fundef, agora com os investimentos que vai fazer, porque eu acho que os professores das redes municipais já tiveram bons treinamentos, e agora tem que ir para o material. E para o controle disso, que aí é a perfeição. E nisso vai ter sempre que estar incluso a cidadania, começando pela casa. O brasileiro não fica super feliz, independente da classe social, quando ele acaba a casa dele. Não. Pode ser um palácio, pode ser de pedra. Quando a casa própria é um negócio. É o objetivo de todo mundo. Mas pelo que eu estou percebendo, vocês são confiantes, vocês são otimistas. A gente tem que puxar para nossa cidade, nossa casa, nossa terra, nossa vida, entendeu? Olha, eu quero falar o seguinte, eu tive uma experiência... eu licionei 33 anos, então, de começar na 5ª série, o aluno partia do bairro dele. Então, ele ia a casa, quem morava do lado de cá, quem morava do lado de lá, quem morava na frente, como é que chamava a rua. Aí o trajeto dele, da casa até a escola, com quais eram os lugares da escola, diretoria, etc. e tal, aí sai da escola. Aí saía... Fazíamos excursão no jardim. Então, quais os monumentos que tem no jardim? Olha, tem o do Newton Prata, tem o Centenário da Independência. E aí, olha, então vamos ler e tal. Voltávamos. Aí, e a série de indagações que surgiam disso. Então, aí ele aprende história e aprende geografia. Porque no trajeto da escola ele teria que marcar quais os pontos de referência, certo? Quais os brinquedos. E aprendi muito com esses alunos. Eles aprenderam, mas eu acho que eu aprendi mais com eles. Mas eu, como pessoa de teatro, até fazendo agora um laboratório aqui, né? Eu gostaria que essa cena, por exemplo, não se verificasse mais. Né? Nós estamos lá numa reunião e de repente chega alguém, olha, eu descobri, dona Heloísa, que existiu aqui um tal de Manuel Gomes Neto, Manuel das Tábuas. A senhora sabia da existência dessa pessoa? Me dá, Cris, na hora. Não, mas eu gostaria que essa cena não se repetisse, porque isso está escrito lá em compêndios da história municipal do século retrasado, creio eu, né? Bastava ler aquilo, que para ele saber que aquela novidade não era tanta novidade, que isso me desgosta um pouco, porque ignora todo um trabalho já realizado. O livro do senhor João Tressoldi, um outro... O doutor Oscar Usson. O doutor Oscar Usson, anteriormente ainda. Antes do João Tressoldi, doutor Oscar, né? Agora, o nosso problema, sabe o que eu acho? Não existe, assim, uma publicação do município para ser distribuída para as escolas, que conte a história. Olha, esse ano aí, o Carlinhos, que é daquele Guia Show, pediu que eu fizesse, Dona Luiz, escreve alguma coisa sobre a história de Lema. Eu escrevi, está lá no Guia Show. Será que acharam o que eu escrevi? Não é? É triste realmente, mas na verdade só vai atrás quem já tem a cultura, entendeu? Por isso a ideia, né, do material, isso tem que ser incutido lá. Mas que sente a necessidade de buscar essas informações, essas raízes, né? E quem não sente acaba perdendo muito na vida, né? Perdendo mas eu acho que depende do professor também.
Logicamente, que se fosse um negócio institucionalizado, não é? Não dependesse do professor, e já existisse material para que os professores usassem. Quando eu lecionava no Newton Prado, quantos textos eu fiz para as professoras de primeira a quarta naquela época, para que elas trabalhassem com os alunos a história da cidade, a história do Newton Prado. Quer dizer, esses textos também, se alguma guardou, era bom até que me procurasse. Agora nós vamos precisar. Então, era bom que existisse um livrozinho, né, contando a história. Agora, sem fazer teatro, né? Porque depois ele vai atrás de mais informação e mais informação. Mas tem isso, e explicando para os nossos TVs, quem foi o Manuel das Tábuas, então, dona Heloísa? Então, eu, que estudo muito, eu quero dizer o seguinte, em matéria de a fonte histórica a respeito dos primeiros tempos de Leme é muito difícil, porque não se dava valor ao material escrito, não é? Eu já me interesso pela história de Leme desde que eu estava na faculdade. E era frequentadora, porque onde que a gente ia? Na prefeitura, procurar ata de câmara e uma porção de coisa lá. Mas antes disso, antes da primeira câmara, não existe material. Eu já cheguei e até a São Paulo, na época era a FEPASA, procurar alguma coisa. O verdadeiro livro de tombo da igreja, o original, também não sei onde está, porque naquela época a cúria era em Campinas, não estava em Campinas. Existe uma cópia feita pelo padre Simões de Lima. Então, esse início de Leme, a gente tem que se basear no relatório do primeiro prefeito, que foi o doutor Querubino Sueiro de Carvalho, que naquela época não era chamado de prefeito, era chamado de agente executivo. Então, ele faz um relatório e diz que ele conta que a estrada de ferro, ela começou a ser construída a partir de Cordeirópolis, que era chamado de Cordeiro, cidade de Cordeiros, a partir de 1875. E a estrada era construía-se um pedaço, pulava, construía o outro, depois eles emendavam. E os trabalhadores, eles ficavam um tempo, então eles vinham com as famílias. E assim vinham também os comerciantes. Então, um comerciante português chamado Manuel Gomes Neto, cujo apelido era Manuel das Tábuas, ele construiu um barracão para comerciar nas terras de Manuel Leme, em torno do qual surgiram os trabalhadores, fizeram as suas casas. E esse aglomerado nas terras de Manuel Leme deu origem ao povoado dos Lemes. Então, até muito tempo, acreditava-se que o fundador era Manuel Leme. Não, ele era o dono da terra. Ele era o fazendeiro. Chamava-se o lugar chamava-se Fazenda Palmeiras. Ele viria a ser bisavô do senhor Orlando Leme Franco, Manuel Leme. Porque são vários Leme. Manuel Joaquim de Oliveira Leme, que era o pai dele, ele casou duas vezes. Então, tem filho do primeiro casamento, do segundo casamento. Tem aí vários filhos. Então, depois existiam vários herdeiros desse Manuel Joaquim de Oliveira Leme. E o Manuel Leme andou comprando terra dos outros herdeiros, inclusive a região do Ribeirão do Meio, onde já estavam instalados os colonos alemães. Então, como surgiu Leme? Em torno do barracão do Manuel das Tábuas, certo? Foi essa a origem de Leme. Agora, ele era um imigrante português, o Manuel das Tábuas, né? Ele era português, ele era um imigrante. Mas naquela época, século XIX, a imigração que se falava, porque o português tinha o Brasil assim como a continuação da sua casa, ele não era visto como um imigrante, não é? Porque nós éramos ex-colônias.
Então, nós falávamos o português. Então, era mais fácil, ele vinha. Agora, desde que eu nasci, né, desde que eu aprendi a ler, eu leio. Eu lia em alguns jornais que não havia uma rua, uma praça homenageando o Manuel das Tábuas, né? Exatamente. E me parece que isso está prestes a ser reparado agora. Graças a Deus. Tomara que A Deus e a Heloísa, que eu sou testemunha. Graças a Deus e a Heloísa, eu reivindico isso vai ser isso, reparado. sabe? Porque é Praça Manuel Leme, é não sei o que e tal. Bom, mas logicamente o Manuel das Tábuas não construiu aquele barracão com o objetivo de fundar uma vila. Mas fundou, né? Mas sem querer ele fundou, porque ao construírem, os trabalhadores construírem as casas ali, depois virem as outras pessoas, dando origem a uma povoação. Né? Bem, eu não estou muito preocupado hoje com o andamento do programa. Nós temos aqui muito material para ser mostrado também e muita coisa ainda para ser conversado. A primeira meia hora de Maêutica correu sob o patrocínio da Farmácia Aliança, a tradicionalíssima farmácia do Luizinho, e também do restaurante Piazza, que é o ponto certo do nosso paladar. Nós já vamos estar de volta, continuando essa conversa aqui com as nossas amigas Heloísas, as duas professoras de História que abrilhantam o nosso programa de hoje. Já já estaremos de volta. Vai ser uma Eu boa. sou a Heloísa Buena. Pois é, mas aí precisa... Para montar o material. E estamos de volta. Como vocês podem bem ver, as nossas amigas Heloísa são irrequietas, né? A segunda meia hora de Maêutica corre sob o patrocínio da distribuidora de revista Sílvia, com seus tradicionais pontos de venda, na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 238, lá na Praça Rui Barbosa, tradicional Banca do Rubão, e também na Praça José de Souza Queiroz, bem perto da Igreja Matriz da Imaculada Conceição. E também do Café Brasil, e agora também do Doce Café, né? O Doce Café e o Café Brasil é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. Heloísa, você disse que isso aqui você traz pela primeira vez a público, é verdade? É verdade, eu ganhei isso aqui, chegou às minhas mãos, isso pertencia à família Malamã, a quem eu agradeço, mas quem mandou para mim foi a Raquel Bonfante. E agora olhando lá no nosso então, monitor, esses jornais antigos aqui, né? lá E Manifesto, esse é um programa da Sociedade Italiana. Società Italiana, Que existia aqui em Fratellanza Leme, né? e Mutuo Soccorso, Villa de Leme Italiani. La gloriosa data del 20 de setembro é próxima, está aí, né? Programa. La Commissione Aristide Mantovanini, Leonardo Fiocco, E Carlos Malamã. Carlos Malamã, 15 de setembro de 1904, não é? Bem Né, anterior. que já existia aquela sociedade italiana e, segundo me disseram, ela funcionava naquele prédio, o Lázaro lembra do Grêmio Recreativo, não, Grêmio União Operária, chamava. Eu conheci como Grêmio. Mas diz que a Fratellanza funcionava ali naquele local. Eu não sei se o prédio foi construído pela Fratellanza ou pelo Grêmio União Operário. Aí precisa procurar. Hoje ali se E que hoje é a localiza- Câmara Municipal, que foi derrubado e foi feita a Câmara Municipal. E então aqui é um convite, né, para uma festa lá naquele ano de Que ia acontecer. 1904. Quer dizer, a importância da imigração nessa época. Olha, porque se Leme foi fundada entre 1875 e 77, vamos chutar 1876, eu acho que é essa data aí que é dada como a válida. Então, pouco tempo, os imigrantes já estavam aqui, não é? E aí eles começaram a vir, eles vinham para as fazendas e depois eles vinham para a cidade. Então nós vamos ver na história de Leme a grande quantidade
de imigrantes, principalmente italianos e alemães. Os primeiros que vieram eram italianos. Aliás, desculpa, eram alemães. Né? E depois vieram os italianos. Às vezes, Heloísas, me surpreendo com alguns dados, né? Leituras antigas que fazia. Essa coleção foi muito usada por estudantes da minha época. Era o Trópico, Enciclopédia Ilustrada em cores. Quantas vezes a gente não usava isso para os trabalhos que a própria professora Heloísa pedia para a gente fazer, né? Entrava nas bibliografias. Essa é uma biografia do médico Vital Brasil, conhecidíssimo pelas pesquisas com o soro antiofídico. E aqui num dos parágrafos segue, né? Concluída essa etapa, o maior sonho de sua vida foi após ele formar-se em medicina no Rio de Janeiro. Pôs o diploma na mala e regressou a São Paulo, apesar dele haver nascido em Minas, né? Após uma visita aos pais e irmãos, embarcou para o interior, clinicando em Rio Claro, Jaú, Caraguatatuba, Descalvado, Leme, Pirassununga, etc. Quer dizer, eu lembro de ter lido isso, quer dizer, ele passou por aqui. E fala a data aí? A data de quando, né, após ele haver concluído o estudo, né, ele estava com 20 anos, então havia nascido aqui em 1865, provavelmente isso haja ocorrido em 1885, 1890, por aí. Quer dizer, ele não era município ainda, né? Porque foi elevado a município em 1895. Era vila ainda. Era a vila. Parece que havia histórias, né, sobre um médico louco que comprava cobras, uma coisa assim. Às vezes, provavelmente, o próprio Vital Brasil. Não existe nada escrito, por isso que a gente, como pesquisador de história, a gente tem que dar logicamente que a tradição oral é importantíssima, mas ela precisa de um respaldo de alguma coisa mais científica, que seria alguma coisa escrita. Então, tem que juntar uma coisa aqui, outra lá, porque essa história eu também já ouvi, e de uma pessoa que foi assim, sabia muito sobre a história de Lene, a dona Olívia Camilo, mais conhecida como Dona Olívia Preta. Você lembra dela, mãe do Salim? Ela faleceu até... 104 anos ela tinha. E eu conversava muito com Dona Olívia. E essas histórias e outras mais ela contava. Mas onde procurar? Onde achar? São histórias antigas, mas que precisava de um respaldo mais científico. E antes que as nossas tradições orais também se extinguam. Elas são importantíssimas, desde que você vá buscar. Tem que se escrever isso, mas aí você não pode considerar sem base científica, mas eu acho que alguém vai ter que começar, né, a escrever. Já existe. Eu, inclusive, uma vez combinei com o Dr. Paulo Peixe de escrever sobre essas histórias da tradição oral que passa, histórias engraçadas até que aconteceram, os tipos populares que existiram, não é? E histórias que aconteceram, o Bastiãozão, por exemplo, quem não lembra do Bastiãozão, do Biriba, do João Barrabota e outros tipos populares, é uma ideia. Agora o negócio precisa pôr no papel, né? Alguém vai ter que escrever. E esses jornais aqui, dona então, esses jornais são interessantíssimos, porque eles mostram, por exemplo, uma pessoa importantíssima nessa época, que era ainda o Dr. Querubino Suero, né? Era o senhor Antônio da Silva Abade, que era um dos homens mais abastados da cidade, né? E então, cita muito, deverá proceder-se hoje a eleição de um vereador à Câmara desta vila para o preenchimento da vaga aberta pelo senhor Antônio da Silva Abade, né? 30 de agosto de 1903. Aí fala, ele era um comerciante, porque aqui existem, como se diz, anúncios, como se chamava, né? Anúncios do armazém. Ele devia ter um armazém onde vendia milho, vendia não sei o quê. Então, olha, relatório da coleta de café e aguardente ao doutor presidente da Câmara Municipal.
viúva de Rafael Leme Filho. Olha, aqui você já fica sabendo das pessoas. Olha, Ângelo Faciolo, deve ser origem da família Facioli, né? Olha, de Lourenço Leme, que era filho do Manuel Leme. João Corrêa Paiva. José Franco da Silva Leme, Joaquim Leme Mourão. Joaquim Barreto Mourão. Olha, meu bisavô, Manuel Jacinto de Carvalho. Essa família Schwenger também. Olha né? aqui, Carlos Coque, Roberto Schwenger, Joaquim Barreto Mourão, Maria Antônio de Jesus, Ricardo Micael, Manuel da Silva Bade, José Inácio de Camargo, Francisco Habermann. Olha a riqueza da cultura misturada, porque nós temos aqui alemães, né? E aí portugueses. A Acho que até espanhol, né? Tem aí, porque... Olha aqui, Augusto Charanque, olha, árabe, Benzinho, Abade. José Brás Pinto, Então, José Antônio da Cunha, são Federico várias Lourenço. culturas nessa vila, quer dizer, é muita realmente Um história. túmulo em nossa necrópole, creio eu que seja de Augusto Charanque. O epitáfio está todo em alemão. Em alemão. Né? E ele está isolado lá numa ala do cemitério, ele se destaca, e creio eu que seja de Augusto Charanque. Eu até já escrevi sobre isso, eu até pedi desculpas, né, quando escrevi, se com aquela ação de escrever eu não estaria incomodando um santo repouso, né, que estava... Mas Olha às aqui, vezes ó. a gente... O doutor Querubino Sueiro, que foi o primeiro prefeito de Leme, ele mudou-se para, eu fiquei sabendo aqui, através desse jornal, que ele mudou para São Simão. Olha, deve seguir amanhã de mudança para São Simão o nosso prestigioso chefe e prestante cidadão, doutor Querubino Sueiro de Carvalho. E aí, trabalhador tenaz, hein? O doutor Querubino Sueiro é o homem que tem o seu nome ligado à história da vila de Leme, desde o mais insignificante melhoramento ao mais elevado, é aquele a quem ela tudo deve e de quem tudo espera ainda. Essa cópia que eu tenho aqui, professora Heloísa, o professores Heloísa, a professora Geraldina de Campos, é esse o nome, né? Chamada de alunos do ano da sessão Escola Mista de Leme, mês de maio de 1908. Segue aqui a lista dos alunos, né? Começa do 32, aí, Newton Cizenando Prado. Que ele estudava no Coronel. Antônio Pirajara Prado. Maria Peregrini, isso acho que é até uma certa dificuldade, uma mulher, né? Numa sala de aula. Porque era... No começo, pelo relatório do Dr. Querubino Sueiro, existia uma escola feminina e uma masculina. Mas aí não tinha professora, a professora foi embora, ficou só a masculina, porque mulher não precisava estudar. Absurdo. Não é? E aí depois voltou a ser. Mas o Newton Prado, eu tenho uma xerox da matrícula dele no Grupo Coronel Augusto César. Ele foi colega de classe do seu Felício Miguel, pai do seu Camel. Ah, verdade. É porque eu não tive o cuidado, eu xeroquei aqui a partir do número 32, que ele encabeçava a lista, né? E tem outros nomes. Guerino Tomazotti, creio, a família Tomazotti também há muito deixou nosso município, né? Ficaram aí alguns remanescentes, aquela grande loja que havia ali na Rafael de Barros, Lázaro Gonçalves, Leonardo Éter, João Arraes Seródio. Será que é o Piti? Eu acho que é o seu Piti, né? O próprio seu Piti, né? Foram colegas ali colegas de classe. Não, classe. porque o seu João Arraes Seródio, filho. O seu Piti era João Arraes Seródio, filho. Eu acho que João Arraes Seródio... Seria o próprio pai do senhor. Seria o pai dele, não sei. Muita coisa precisa ser estudada, ser ser esmiuçada. Muita coisa precisa ser feita, sabe? Mas é uma coisa que eu acho que tem que ser um trabalho de equipe, porque sozinha é difícil, né? Eu já ouvi Antes tantas. eu mencionava, agora, porque também
Você precisa descansar um pouquinho, né? Eu já ouvi tantas histórias, por exemplo, a respeito de Tom Jobim. Não é? Já me contaram coisas, que ele andou perdido aqui na mata da Baronesa. Se fosse somar todas as pessoas que foram salvar o Tom Jobim na mata da Baronesa, né, daria uma multidão de pessoas. A gente começa a ver Mas uns eu certos acho que exageros. quem pode falar para você de Tom Jobim é o seu Fernando Arraes. Mas como eu queria que o seu Fernando Arraes viesse aqui no E programa. eu tenho medo de convidar, sinceramente. E o Gastão Otili? Também, né? Eu tenho medo de convidar esse pessoal, porque depois a gente explica o porquê do medo. E esse livro aqui é a biografia de Antônio Carlos Jobim, é escrito... Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, né? Escrito pela irmã Heloísa Jobim, a professora Heloísa leu. Eu alerto quem for ler esse livro que quando ela conta os últimos dias do Tom Jobim, esse livro chega num tal grau de emoção que eu não consegui terminar a leitura. É muito lindo. Sinceramente, é. Mas aqui há esse parágrafo, né? E de novo foi convidado para caçar, dessa vez na fazenda dos tios de Paulo, em Leme, interior de São Paulo. É porque o Paulo, ele era marido da irmã dele, ele era cunhado, era marido da Heloísa. Isso. E ele era da FAB. E eu me lembro de criança, eu acho que outras pessoas lembram, mas eu era muito criança. E aqueles aviões que davam aquelas rasantes aqui. Então o pessoal, a moçada, as minhas tias, é o Paulo que está chegando. Então ele dava aquelas rasantes de avião, eu não sei aonde que ele aterrissava. Bom, aí no campo tinha certeza. Que era da Dona Yolanda, hoje é o aeroporto de Leme, né? O nosso aeródromo, né? Que a gente chamava de campo de aviação. E a história segue, né? Depois de um mês voltou para o Rio, decidido a ter uma conversa definitiva com Teresa. Teresa que veio a ser esposa dele. Mas aí então, ele vem porque a Teresa, ele era apaixonado pela Teresa e a família da Teresa não queria o casamento porque ele era boêmio. Um músico naquela época, nos anos, sei lá, 50, 40. Ele era vanguarda nessa época ainda, né? E aí ele vem apaixonado, tal, para esquecer e fica aqui. Agora eu queria e depois saber, ele volta. Agora eu queria saber... Só que aqui ele arrumou uma namorada. Isso, e nesse encontro disse que havia conhecido... Eu sei, mas eu não vou contar. Disse que havia conhecido em Leme uma prima muito bonita e achava que estava começando a se interessar por ela. Queria saber se existia alguma coisa entre eles dois. Eles dois seria a Teresa e o namorado que a Teresa tinha lá no Rio, né? A Teresa ficou abalada, procurou o namorado, contou seu encontro com o Tom. Ele disse, olha, se vocês querem saber se ainda existe alguma coisa entre vocês, é porque existe, tenho pena de você. E ela acabou, então, ficando com o Tom Jobim, né? Mas ele chantageou aí, né? Usando uma prima de Leme, que a Heloísa não quer dizer quem é. Mas ela, que eu saiba, porque o pessoal que conviveu com ele, eu li esse livro e eu falei, quem era a moça? Daí me contaram quem era, mas ela não era prima dele. Agora, a Leme também é muito citada no livro Chateau, Rei do Brasil, de Fernando Moraes, A Vida de Assis Chateaubriand. Né? Eu também, por causa da Dona Yolanda. Graças a Yolanda Penteado, que era já que nós chegamos nesse nome aí, né? Será que Yolanda Penteado é o grande vulto da história lemense, Heloísa? Não, eu acho que ela é uma mulher de vanguarda. Ela é uma mulher dentro da história de São Paulo, da história social de São Paulo, e até na parte cultural, a Yolanda Penteado teve uma importância muito grande, porque ela foi uma mulher muito à frente do tempo que ela viveu. E culta, muito culta para a época. E ela era muito viajada, sabe? Ela tinha uma cultura extraordinária por ser mulher e para a época, né? E por ser até de uma cidade pequena, criada numa fazenda. Mas ela não viveu tanto, ela vivia interna, mais na fazenda. Ela vivia, em Leme, ela vivia muito pouco, né? Logicamente que as pessoas que conviveram com ela mandavam buscar as coisas na fazenda. Eu cheguei à vila porque... o centro telefônico era do meu tio, do meu pai, José Silvério de Carvalho. E era na época do telefone
A manivela. magnético. E então, as pessoas iam lá, pedir a ligação, depois ia embora, porque demorava. Tudo era manivela, Podia- né? Para fazer o carro pegar também. Era aquela chama manivela. magnético, acho que chamava. E aí ela ia lá no centro. Tanto é que ela era muito amiga da tia Colaca, que era a telefonista. A Colaquinha, que todo mundo conhecia. Ela tinha uma boca limpíssima, tia É. Polaca, né? Parece. Dizem as boas histórias. Ela sabia a história do Leme inteiro, né? Era pequena, então morria uma pessoa, ela já se incumbia de... Ela avisava todas as avisava outras todo mundo. famílias. E era aquela época, você precisava ligar para telefonista para pedir para ligar na casa de fulano, entendeu? E então eu via a dona Yolanda e na inauguração do primeiro posto de puericultura que teve aqui em Leme, que é hoje lá perto aquela casa onde funciona o Procon de Leme, ali perto da prefeitura. É na esquina com a Rafael, né? Ela trouxe uma princesa indiana, veio Ademar de Barros, a mulher tinha prestígio, e ela inaugurou, e eu lembro de ter ido nessa inauguração, porque foi o acontecimento, vinha a princesa da Índia, sei lá como é que ela chamava. É Gandhi, né? Ela É Gandhi, mas o- ela não era do Gandhi que... Não era do Mahatma Era Gandhi, a Indira Gandhi era que é da... Porque a Indira Gandhi também não era parente do Mahatma Gandhi. Eu tenho a impressão que o Gandhi na Índia deve ser comum que nem Silva no Brasil. É um Silva no Brasil. São histórias aí que nós temos ainda de muito pesquisar. Eu falo da dona Yolanda Penteado porque nós estamos lá em São José do Rio Pardo, vamos ver, né? Lá se comemora a Semana Euclidiana. E Euclides da Cunha passou por lá trabalhando na construção da ponte sobre o Rio Pardo. Ele não é originário de Rio Pardo. Inclusive lá nas margens do rio está preservada a cabana que ele habitou erva, né? por algum tempo e ela está lá numa campânula de vidro e já houve até inundações e não afetou aquele patrimônio histórico, né? Mas acabam ali realizando a Semana Euclidiana, assim como São João da Boa Vista cultiva Guiomar Novaes, assim como para Pirassununga, Cacilda Becker é o suprassumo de... Eu cheguei a ver Cacilda Becker atuando no palco, uma grande atriz, Nossa, não ela resta a veio aqui menor mesmo dúvida. no Cine Marabá e ela encenou Pinga Fogo. Eu vi também. E Rio Claro, eu já li muita coisa acerca de Newton Prado em jornais lá de Rio Claro, né? Porque havia muitos amigos, muitas pessoas lá ligadas a ele naquele município. E Leme precisa aprender também, de uma certa forma, parar de ter vergonha, cultivar aí Eu os acho seus que, bons sabe, valores. a Globo deu uma grande chance para Leme. Leme não pegou o trem. Quando colocou a minissérie Um Só Coração. E era assim, ela Era não o era trem coadjuvante. que Leme tinha que pegar. O centro da minissérie, ela e o Léo Era Penteado, gente. Então, quer dizer, não estava dando ênfase ao Titilo, não estava dando ênfase ao Era Chateau, ela. Ela era o centro da minissérie. Ou seja, não teve valor porque muitas pessoas daqui conheceram a Yolanda através do seriado. E muitas pessoas daqui têm uma imagem dela que não é boa, né? Não, eu falei várias, levei na rádio, pessoa que conviveu com ela. Então. Você até teve que lutar para pôr o nome dela na Casa da Não Mulher? tive que lutar. O doutor Carlos Alexandre decidiu, e na pesquisa e tal, eu que ajudei a esposa dele, a Mônica, que fez lá umas reproduções, umas fotografias dela e tal, fez um trabalho muito bonito. Mas eu acho que Leme devia isso a ela. Ela não fez nada por Leme, ela foi provedora da Santa Casa um tempão. Agora, se ela era boa administradora, não era, isso Ela aí... casou 2 vezes, Ela não casou? colocou Leme na história, gente. Não, vamos e venhamos, ela foi impedida de fazer muita coisa por Leme.
Eu sustento isso onde for necessário, se é que a minha sustentação tem alguma validade, né? Assim como outros vultos aqui de Leme saíram daqui, sequer queriam ouvir falar no nome da nossa cidade, do nosso município, pela forma como aqui eram tratados. A gente pode citar Clóvis Graciano, é uma pena, Mas, né? olha, eu sei de uma história contada pelo seu Arthur Mourão, que era irmão de criação irmão do Clóvis Graciano, não era nem de criação, ele era irmão mesmo. Que o Clóvis, ele e o Dr. Jair convenceram o Clóvis de pintar o retábulo desta matriz, do altar dessa matriz. Se é que hoje chama de retábulo também, não sei, né? Porque é tão moderna. E aí essa que está construída ali. Essa é a matriz, não, a matriz São Manuel mesmo. E ele tinha batizado. E eles ficaram na porta da igreja esperando o padre desocupar, que estava... Não vou falar o nome do padre também. E aí o padre pediu... Aí falaram, olha, ele veio para ver as dimensões e tal. Que ele vai, mas agora eu não posso, eu tenho um compromisso, eu preciso fechar a igreja. E fechou. E ele, o senhor volte outra hora. Quer dizer, um Clóvis Graciano ia fazer de graça. Aí é que está a mentalidade. Aliás, de certa feita eu escrevi que a música Domingo no Parque, de Gilberto Gil, tinha muito a ver com Leme. E talvez perguntaram para mim, eu disse, olha, eu vou falar sobre isso algum dia, né? Mas foi no apartamento do Clóvis Graciano em São Paulo que Gilberto Gil encontrou inspiração para compor Domingo no Parque, né? Depois ele escreveu no Festival da Record e só não ganhou o festival por causa de problemas lá com jurados e tudo mais, né? Que talvez haja sido a música mais significativa lá do período da era dos festivais. Mas nosso bate-papo aqui, infelizmente, tem de ser encerrado. Acho que ambas as Heloísas vão daqui muito chateadas comigo, porque nós não demos uma forma aí ao programa que pudesse chegar a todo o conteúdo que elas trouxeram, a tudo aquilo que deveria ser dito. Mas é assim que as coisas se sucedem e nós esperamos, né, que os nossos TVentes tenham bem nos acompanhado, tenham entendido aqui o nosso propósito. Olha, o espaço é seu, por um até breve, àqueles que nos assistem. Eu agradeço o convite, eu gostei muito de ter vindo, eu estou muito satisfeita. E passo a palavra agora para a Heloísa também, que eu acho que ela tem que finalizar, né? Eu sou figurinha minha conhecida aqui da televisão. De vez em quando eu venho para falar sobre a história de Leme e eu estou, na medida do que eu conheço, porque na vida o conhecimento é ilimitado, não existe nada estanque, a gente sempre está aprendendo. Então, se alguém tiver alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma documentação a respeito de algum dos assuntos que nós abordamos aqui, que nos procure, certo? O que nós queremos é institucionalizar um ensino da história lemense, desenvolver o amor à terra natal e, através disso, a cidadania. Mesmo o Newton Prado, agora saiu um livro que fala do Newton Prado, fala sobre os bastidores da Revolução de 22. Eu vi fora de Leme, eu estava lá em Natal, numa livraria, e vi o livro, ainda parei para ler. Que é interessante tudo que diz respeito, porque uma árvore que não tem raiz, qualquer ventinho a derruba. E assim que nós chegamos ao final da Maiêutica de hoje com essa frase aí que a Dona Heloísa acabou de falar pra gente. Uma árvore que não tem raiz, qualquer vento derruba, né? Vamos então buscar as nossas raízes, cultivar a nossa árvore, para que tenhamos nosso lugar na história. Maiêutica estará de volta na próxima semana, com toda certeza. Salam Aleichem, Shalom, Axé e até lá. Que bárbaro.